Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E esse é mais um vídeo aqui para o canal de fotografia. Olha só, você já pensou o que você precisa comprar para entrar no mundo da fotografia digital? Ainda não? Então daqui a pouco, depois da vinheta, eu conto para vocês. Então, pessoas, só um recadinho antes do assunto. Você quer entrar no mundo da fotografia artística? A gente tem um curso à venda lá no Hotmart, Fotografia como Arte, como participar dos grandes editais de cultura. Ele serve tanto para você que quer entrar no mundo dos editais e tentar descolar uma grana aí para o seu trabalho artístico, ou para o fotógrafo iniciante que não sabe como começar na área dos ensaios fotográficos, da fotografia autoral, da fotografia fine art. Então ali é um grande manualzão para você começar nesse mundo. E o preço está bem camarada, R$19,90. São 10 aulas, onde eu pego você pela mão e vou até o final mostrando como é ganhar um grande edital e participar de grandes editais, como é fazer o primeiro ensaio, como é descobrir o primeiro tema. Então é bem legal, recheado de todas as minhas experiências. Vai lá que você vai gostar muito. Sinceramente, esse não era o vídeo que eu ia gravar hoje. Hoje eu tinha, por planejamento, começar uma série de vídeos falando sobre fotografia de natureza, para quem quer começar nessa área. Mas durante essa semana, eu andei tendo algumas conversas com alguns alunos e eu acho interessante falar para vocês que estão pensando em entrar no mundo da fotografia profissional que existem alguns investimentos muito básicos que você tem que fazer. Hoje, praticamente, todo mundo que procura um curso de fotografia comigo quer de alguma forma entrar na fotografia profissional. Antigamente, quando a fotografia digital surgiu, que era novidade, todo mundo estava maravilhado, muita gente queria fazer curso, queria fotografar por prazer, por hobby, queria desenvolver algum projeto fotográfico particular, e a gente tinha ali uma parcela de pessoas que queriam ser fotógrafos profissionais. Hoje, basicamente, todo mundo que me procura quer entrar no mundo da fotografia profissional de alguma maneira. Só que você tem que pensar o seguinte, se você está entrando no mundo da fotografia profissional, lembrando que profissional é a pessoa que ganha dinheiro com fotografia, né? O amador é a pessoa que produz fotografia por amor. Não tem nada a ver com qualidade, não tem nada a ver com a capacidade de fotógrafo. É apenas isso. O profissional ganha dinheiro, o amador faz por amor. E para você entrar no mundo da fotografia profissional, você precisa fazer investimento em 3 áreas específicas. Pensa bem, você está começando uma empresa, você vai ser o seu próprio patrão, você vai se tornar um pequeno empreendedor. Qualquer tipo de empresa que você for abrir, você vai precisar investir em equipamento. Você vai querer vender pipoca na porta de uma escola, você tem que comprar o carrinho, comprar os insumos, você tem que tirar as licenças na prefeitura. Então, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de trabalho autônomo que você for fazer, tem que ter investimento. E a fotografia é a mesma coisa. Infelizmente, os investimentos na fotografia, eles são um pouco altos, né? A gente está trabalhando com equipamentos de alta performance, a gente está trabalhando com equipamentos que não são produzidos no Brasil, então eles chegam muito caros para a gente, e a gente pensa que é só ter uma câmera, só ter uma lente e sair vendendo o nosso trabalho. Não, não é isso. Então, óbvio, das 3 grandes áreas de investimento que você tem que fazer, a câmera é uma delas. E você vai entrar num mar gigantesco de possibilidades. Você pode investir numa DSLR, que é um tipo de câmera que está morrendo, ou você pode investir já numa câmera mirrorless, que é o atual estágio das câmeras fotográficas. Vai lá e você vai, vou comprar essa daqui que é a mais barata, e são todas iguais. Não, não são todas iguais. As câmeras mais baratas, elas são um pouco mais lentas, elas têm uma durabilidade menor, elas vão ter lá uma qualidade de imagem um pouco inferior em ISO alto. Então, se você está pensando em entrar no mundo da fotografia, para fotografar evento, que se quer dizer casamento, aniversário infantil, baile de debutante, eu não indico que você compre essas câmeras mais baratas, porque elas vão ser lentas, elas vão fazer você passar ódio, elas não vão ter ali a qualidade necessária em ISO alto, porque todo evento acontece à noite e às vezes em locais pouco iluminados. Então eu já indico a você comprar uma câmera
de categoria mais elevada. No caso da Canon ali, ó, se fosse uma DSLR, uma D90, uma D80, uma D70. No caso da Nikon, se fosse uma DSLR, você teria que começar ali com uma 7100, 7200. Então, você já começa ali num patamar um pouco mais elevado, que são câmeras que vão suprir as suas necessidades tanto de velocidade quanto de qualidade de imagem, quanto na questão de durabilidade. Então, qual que é o primeiro nível de investimento que você vai precisar? Você vai comprar uma câmera, você vai comprar uma lente, óbvio, né? Se possível, uma lente melhor do que a lente que vem no kit. Né? O que é uma lente do kit? Você não sabe o que é uma lente do kit? A gente tem aqui um episódio, uma aula sobre lentes também. Vou deixar os links de tudo que eu estou indicando aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você vai precisar de um flash. Olha lá, câmera, lente, flash. Porém, e aí você vai ficar um pouco triste comigo, eu acho que você entrar no mundo de fotografia de eventos com apenas uma câmera, apenas uma lente, apenas um flash, eu acho meio perigoso. Porque você está falando de equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos podem dar problema a qualquer momento. Você, seja novo, seja velho, seja usado, você pode comprar um carro hoje, em 6 meses ele dá problema, como ele pode rodar por 10 anos sem você ter nenhum problema muito grave com ele. Câmeras fotográficas são a mesma coisa. Às vezes você vai lá e compra uma câmera usada, você fica 5, 6 anos com ela e ela nunca te deu um problema. E você vai lá e compra uma câmera nova, em 6 meses ela já deu algum problema muito grave, ela precisa ir para manutenção. Agora imagina você está fotografando um casamento, você está fotografando um aniversário infantil, você está fotografando um baile de debutante e a sua câmera dá problema. O que você vai fazer? Você vai chegar pro noivo ou pra noiva, que foi quem te contratou, e vai falar, ó, sinto muito aí, eu tô indo embora porque minha câmera deu problema, eu não vou conseguir terminar o seu evento. Óbvio que você vai ser processado. Aliás, tem episódio novo do podcast, do nosso podcast, onde eu falo quais são as situações que levam um fotógrafo profissional a ser processado. Vou deixar o link aqui embaixo também. Saiu no sábado esse episódio. Então, é interessante que você tenha 2 câmeras. Que você tenha 2 lentes. Lente pode dar problema também. Embora a lente seja uma coisa um pouco mais durável, eu mesmo nunca tive problema com lente. Em 30 anos de fotografia, uma lente minha nunca parou de funcionar. Mas pode acontecer, nunca se sabe. A gente sabe que tem algumas lentes aí que possuem um histórico de parar de funcionar, de repente. E você precisa ter 2 flashes. E se o seu flash dá um problema e para de funcionar? Flash é uma coisa melindrosa. Às vezes você deixa ele cair no chão sem querer e a lâmpada queima. E daí, o que você vai fazer? Eu já tive situação em que eu fui para um evento com 3 flashes e 2 deram problema, eu fiquei com um só. Então é uma situação que você deve colocar no papel. Tem 2 maneiras de você eliminar esse seu problema. Se você já tem uma câmera, você pode alugar um equipamento. Você aluga um equipamento e leva junto no dia do evento. Você já coloca no seu orçamento, você já coloca no seu preço, você já coloca no seu custo o aluguel desse equipamento com lente flash, um aluguel de um equipamento completo para você. Ou se na sua cidade não tiver ninguém que alugue equipamento, você pode simplesmente contratar um fotógrafo freelance por ir com você. Então, 2 pessoas, cada um com equipamento, se alguém tiver um problema, o outro está com uma câmera. O que eu ainda acho muito perigoso também. Então, o primeiro nível de investimento que você tem que fazer na sua carreira de fotografia é equipamento, câmera, lente e flash. Aí a gente entra num segundo patamar de investimentos. Qual que é a segunda coisa que você tem que ter? Um computador. Antigamente, quando a gente fotografava com filme, a gente acabava o nosso processo de fotografia, na segunda-feira eu levava todos os filmes para serem revelados no laboratório, ia buscar na quinta, na sexta, e eu não tinha preocupação nenhuma com essa parte da revelação de filmes. Hoje, com o digital, eu que tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer a revelação das minhas fotos no computador. Então você precisa ter um computador, você precisa ter um bom monitor, um monitor ali que tenha uma capacidade de te mostrar todas as cores, pelo menos de forma fidedigna. Se você está começando agora, você está no mundo do ensaio fotográfico, do casamento, você não vai trabalhar com publicidade, nada que precise ali de uma relação cor muito fidedigna, você pode investir num modelo de entrada da LG, por exemplo. A LG tem alguns modelos de 24 e de 27 polegadas por preços bem interessantes, abaixo de R$1.000. Então você tem que ter um computador. Não pode ser qualquer computador, desculpem vocês que acham
que dá para editar foto com qualquer computador, porque os principais programas que a gente usa são muito pesados. Né? Você está lá com o Photoshop, você está lá com o Lightroom, aí você tem que ter o Premiere também, porque hoje vídeo e fotografia está muito junto, então você tem que ter um programa que também edite vídeos. Pô, eu só vendo fotografia profissional, mas já apareceu de eu fazer vídeo. Essa semana mesmo eu gravei em vídeo uma palestra. Então você tem que ter um software de edição. Então, dentro desse bolo da informática, você tem que ter um computador, você tem que ter um monitor, você tem que ter HDs externos, muitos HDs externos, pelo menos 4 no começo, para você conseguir fazer bons backups. Você vai lá, você faz um evento, você não pode ter uma cópia só dessas fotos, você tem que ter backups em alguns, pelo menos 2 backups desses eventos, porque e se o HD que as fotos estão queima, se o HD dá problema, você vai perder esse evento, o que você vai falar para o seu contratante, né, que você perdeu as fotos porque o seu computador deu problema? Ué, mas você não tinha backup dessas fotos? Então você pode ter ali 2, 3 HDs para fazer backup. Você pode ter um serviço de backup na nuvem, mas eu ainda acredito que mesmo que você mande tudo para um Google Drive, por exemplo, você ainda tem que ter 2 cópias da sua casa, um no seu computador, que é onde você está editando, e outro no HD externo, onde você vai ter essa maior segurança e maior possibilidade de não perder essas fotos. E eu acho também que é legal você ter uma impressora, porque você tem que imprimir contrato, você tem que assinar contrato com o seu cliente. E se você está atendendo o cliente na sua casa, no seu escritóriozinho que você montou na sua casa, e o cliente fecha com você, você tem que imprimir um contrato para ele assinar. O que você vai fazer? Ah, não, ó, deixa aí que depois eu vou imprimir ali na Lan House, né, e eu levo para você. Não, cara, tem que ter aquele profissionalismo. Não precisa ser uma mega big impressora, uma impressora para imprimir contrato. É só isso que você precisa. E dentro desse pacote de informática, você tem que ter lá a assinatura da Adobe, para o Photoshop, para o Lightroom, para o Premiere, né? Então, hoje, né, a gente tem essa possibilidade de pagar mensalmente por esses softwares. Antigamente a gente tinha que comprar o pacote fechado, era uma fortuna. Pouca gente tinha capacidade de comprar o pacote Adobe e acabava caindo na pirataria. Olha, hoje não tem desculpa. Se você é um fotógrafo profissional, você pode pagar R$ 50 por mês para Adobe para ter Photoshop e Lightroom, cara, me desculpa. Se você é profissional e está usando o pirata, eu acho mesquinharia. Porque o original sempre vai te dar algumas vantagens que o software pirata está tirando de você. Uma das vantagens é você ter uma atualização constante do software. Então eu liguei hoje, tem uma atualização, eu já estou baixando. Então, depois de um ano, aquele software que eu comprei já está completamente diferente, porque todo mês uma atualizaçãozinha diferente. Inclusive, você vai poder utilizar todas as vantagens dos sistemas de IA da Adobe, né? Porque as versões piratas não têm a possibilidade de usar a IA da Adobe, porque é necessário uma conexão com o servidor da Adobe para o programa de IA funcionar. Então, é a segunda categoria de investimentos que você vai ter que fazer. E o terceiro investimento, que eu acho que isso é muito importante, é a parte de marketing. É a parte de como que você vai se apresentar do ponto de vista do marketing para o seu cliente. Né? Você precisa ter uma identidade visual, você precisa ter um logotipo, uma logomarca, você precisa ter, sabe, toda aquela metodologia de criação da sua identidade. Hoje, existem profissionais que fazem isso, né, muito bem. Eu vejo muito fotógrafo que tem ali uma afinidade com o design, que ele mesmo cria a identidade visual, ele mesmo cria o logotipo. Se você não tem essa facilidade com design, se você não sabe como começar com isso, contrate alguém. Tem muito profissional aí no mercado, é igual fotógrafo. Tem fotógrafo que está cobrando um pouquinho porque está começando, tem fotógrafo que está cobrando ali um valor intermediário porque já tem um tempo no mercado, e tem fotógrafo que está lá ali no topo da cadeia alimentar que está cobrando muito caro porque ele já mostrou que o trabalho dele tem qualidade, ele já mostrou que o trabalho dele é desejável, porque ele tem ali um diferencial. O pessoal do marketing digital é a mesma coisa.
Tem algumas pessoas aí que estão começando, tem algumas pessoas aí que já estão intermediárias no mercado. Então você vai achar vários valores para a criação da sua identidade. O que você não pode fazer é entrar nesses programinhas que prometem fazer isso de graça e automaticamente. Por quê? Porque essa mesma ideia de jirico que você teve, muita gente teve também. Então você tem aquele perigo de você criar um logotipo lindo, maravilhoso para sua empresa de fotografia e você encontrar outra empresa que tem um logotipo igual, porque ele criou no mesmo lugar. É a mesma coisa que vetores e alguns logotipos semi-prontos que você compra em banco de imagem, é a mesma coisa. Da mesma maneira que você pode ter a sua, outra empresa vai ter uma parecida. Eu já tive há muitos anos atrás, a gente comprou uma imagem, um vetor, num desses bancos de imagem, a gente trabalhou em cima dele, fez o diferencial, mas um tempo depois uma pessoa me liga do Paraná querendo me processar porque eu copiei o logotipo dela. E eu expliquei para ela, olha, essa imagem que você está falando que é o seu logotipo, ela está à venda aí no banco de imagem. Inclusive eu procurei na internet, achei até um apiário com o mesmo logotipo da gente. Porque a pessoa que vendeu o logotipo pro rapaz lá do Paraná não explicou para ele que não era uma arte exclusiva. Então você pode ser pior até, cara. Você pode ter um logotipo e achar um sex shop com o mesmo logotipo que o seu. Então não caia nessa marmotagem. Vá atrás de um profissional e fale para ele que você quer uma coisa exclusiva. Você não quer nada de banco de imagens, você quer exclusividade para você não ter esse problema. Aí você vai ter um site também, tá dentro desse bolo do investimento de marketing. Você tem que ter um site. Ah, eu vou vender só pelo Instagram. Cara, pior besteira que você vai fazer na sua vida. Quando você precisa de alguma coisa, você procura no Instagram ou você procura no Google? Onde que você faz a sua principal pesquisa? Olha, eu quando quero aprender uma coisa nova, por exemplo, hoje eu editei um vídeo no Premiere que tinha 3 câmeras. Eu tinha que juntar, fazer a edição, porque eram 3 câmeras gravando a palestra e eu tinha que fazer um vídeo só usando imagem das 3. Pô, eu preciso fazer um multicâmera, né? No Premiere chama multicâmera. E eu não lembrava como fazer isso. Onde que eu pesquisei? Eu pesquisei no YouTube. Porque é uma coisa visual. Então, se eu preciso resolver um problema, se eu preciso saber uma coisa que eu não sei, o primeiro lugar que a gente procura é no YouTube. Quando eu procuro de um serviço, eu preciso do encanador. Pô, cara, eu procuro no Google. Eu não procuro no Facebook. Eu não procuro no Instagram. Eu procuro no Google. Da mesma forma, pessoas que estão procurando fotógrafo vão procurar no Google. Fotógrafo é a cidade do peão. Fotógrafo Presidente Prudente. E quais são os principais resultados de quem procura no Google? Site. Não é rede social. Embora as redes sociais, por exemplo, o Instagram agora está dizendo que os Reels vão aparecer também na pesquisa do Google. Ótimo. Mas você quer saber de site. A pessoa que está procurando fotógrafo no Google, ele é direcionado para o site da pessoa, não para a rede social. Então, essa pessoa já está procurando no Google que ela quer um fotógrafo, pô, cara, ela já está decidida a contratar um fotógrafo. Esse é o nosso principal cliente. A pessoa lá no Instagram, ela segue o seu trabalho porque acha bacana, pô, legal, um dia eu vou fazer um ensaio com esse cara, pô, esse cara tem umas fotos legal, tal. Um dia eu vou fazer um ensaio com ele. E aí, como que fica, né? Então você tem que ter um site. Hoje existem algumas opções bem baratas. A Album mesmo, olha, não sou patrocinado pela Album. Usei a Album por muito tempo, gosto muito do sistema dele, extremamente fácil, qualquer um consegue gerenciar. Antigamente a gente tinha que contratar um web designer para construir um site para gente. Hoje você pode gerenciar o seu próprio site na Album. Olha que legal. E a Album tem lá uma primeira opção que é gratuita. Tudo bem que o endereço do site fica com o domínio deles, né? Tipo gilsolorente.album.com.br. Pô, mas já é alguma coisa. Você já vai estar na mira do Google. Só basta você gerenciar bem o seu site dentro das limitações, né, da conta gratuita. Só basta você gerenciar bem o seu site que você vai receber visitas e você vai ser ranqueado pelo Google e você vai aparecer nas pesquisas. Então, essas são as 3 coisas que você, como fotógrafo profissional, tem que investir no começo: equipamento, computador, marketing.
Ah, mas qual que desses três é mais importante? Acho que o marketing é mais importante. Porque eu não sei se acontece aí na sua cidade, mas você já vê gente que fotografa muito pior que você, mas tem muito mais cliente, tem muito mais trabalho. Uma, ele sabe se vender. Talvez você não saiba, mas ele sabe se vender. E o marketing mostra como as pessoas chegam nele mais fácil, as pessoas acham ele mais fácil na mídia, na internet, nas redes sociais, e ele deve ter uma boa lábia de vendedor. Olha só, quarto investimento, faça um curso de vendedor, de vendas. Querendo ou não, cara, eu não gosto de trabalhar com vendas, então você não pode entrar na fotografia. Porque fotografia é vendas. Não é aquele lance igual aquele filme Campo dos Sonhos com o Kevin Costner, né? Se você construir, eles virão. Não, cara, não adianta você ter sua rede social, não adianta você ter seu site, não adianta você ter já tudo construído, seu escritório. Você precisa correr atrás de cliente, você precisa saber vender, você precisa saber se vender, porque as pessoas compram você, não suas fotos. Cansei de vender casamento sem mostrar nenhuma foto, só com o papo, só com a reunião de orçamento com o cliente, a gente consegue vender antes de mostrar qualquer coisa. Falar, não, cara, gostei de você, é você que eu quero no meu casamento. Gente, isso é para começar. Você quer ser fotógrafo profissional? Pensa em tudo isso que eu falei e eu vou fazer mais vídeos aqui para mostrar como é começar nessa carreira, para começar como que a gente desenvolve essa parte do negócio da fotografia. E a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.